Bom dia a todos, a paz de Cristo. Hoje é dia 17 de setembro de 2019, uma terça-feira, um dia lindo e maravilhoso. Como hoje é o dia 17, vamos ler o provérbio de número 17. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. O escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai, e também receberá uma parte da herança. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Quem caçoa do pobre insulta a Deus que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Alguns pensam que, com dinheiro, podem comprar qualquer pessoa. Acham que o suborno é uma coisa mágica. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas, por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. É melhor encontrar uma ursa da qual roubar os filhotes do que um homem sem juízo, ocupado com as suas tolices. Quem paga o bem com o mal, não afastará o mal da sua casa. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. O amigo ama sempre na desgraça, ele se torna um irmão. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. As pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só desgraça. O pai de filhos sem juízo só tem tristezas e sofrimentos. A alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Os juízes desonestos se vendem por dinheiro, e por isso são injustos nas suas sentenças. Quem tem juízo procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para sua mãe. Não é bom multar um homem correto, não é certo castigar os líderes honestos. Quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Amém? Provérbios 17, o versículo 10 diz o seguinte: quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. Uma repreensão é como eu faço com meu filho. Davi, não faça isso. Eu estou repreendendo ele. Quando ele faz 2, 3 vezes ou mais, aí eu aplico nele algumas chicotadas. E ele é tão ciente de que errou que inclusive depois ele vem e me pede perdão. É lindo a educação tem que ser a forma correta. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. Então primeiro devemos repreender a criança, ensiná-la o caminho da verdade, o caminho correto, inclusive até o porquê de a gente estar corrigindo ele naquela situação. E também o ideal, até alguns psicólogos nos indicam que a gente deve sempre dizer o motivo de estar batendo na criança, educando a criança. Não sou a favor de violência, e sim da educação correta.
Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão. Então, repreender a criança, falar, conversar, explicar para a criança, realmente é de extrema importância. E o tolo é realmente aquele que só vai ficar levando chicotadas, né? E pode ter 100 chicotadas ou mais e ele não aprende nada. Mas sendo criança, cabe a gente instruí-lo, guiá-los, capacitá-los para o mundo. E eles ouvem, basta a gente estar fazendo a coisa correta. Mas, primeiro de tudo, você tem que ser o exemplo. O mais difícil é os pais ser o exemplo, porque às vezes o pai ou a mãe quer corrigir a criança e ele não é o exemplo. Ele faz errado, mas fala para a criança não fazer aquela atitude. Então aí existe uma divergência. Então você tem que ser o exemplo. Você tem que fazer as coisas corretas e com certeza você educará bem pouco ele, porque ele se espelhará em você nas suas atitudes e não no que você fala, porque as crianças, elas veem e aprendem. Outro dia eu estava dirigindo e aí o Davi falou: pai, a placa na pista está 60, o senhor está a 70 por hora. Eu pedi desculpa a ele e reduzi a velocidade. Por quê? Porque essa é a atitude correta, eu estava errando lá. E eles são tão inteligentes que eles observam as coisas. Então não adianta falar e você, pai ou mãe, fazer errado. Tem que ser o exemplo deles. Aí fica bem fácil e haverá bem poucas correções. Amém? Tenham todos um ótimo e maravilhoso dia. Fiquem com Deus, fiquem na paz.